Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 67, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. Tema de hoje, para ganhar a Cristo. Foi isso que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que Paulo está aqui mostrando a sua identidade, a sua identificação com o conceito que ele tinha de homem correto, de homem perfeito, de varão perfeito. Então Paulo está dizendo, quanto ao conceito de ser uma pessoa religiosa, eu fui um homem perfeito. Eu era praticante da lei, vivia numa conduta exemplar. Aparentemente, para todo mundo, eu era um homem perfeito, até que eu encontrei Cristo. Até que ele encontrou Cristo e ele descobriu que aquela perfeição de aparência não significava nada. Por tudo que ele tinha, o seu histórico, a sua genealogia, a sua formação acadêmica, né? Por todo o preparo de vida que ele teve dos seus pais para ser considerado um rabino, né? Provavelmente ele se preparava para isso. Ele disse que foi um homem perfeito, mas quando ele encontrou Cristo, caiu tudo por terra, aquela imagem que ele construiu de si mesmo, né? Quando ele começou a entender o que era um coração pecaminoso, quando ele começou a perceber a sua natureza má, o pecado no seu coração, ele percebeu que toda aquela aparência religiosa não queria dizer nada. Paulo finalmente descobriu a diferença entre ser religioso e ser cristão verdadeiramente. Ele percebeu que é possível buscar a Deus só com os lábios, com rezas, com emoção, mas ter o coração longe dele. E por isso Paulo se apaixonou por Cristo, como está em Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que quer dizer isto? Paulo definiu a sua paixão por Jesus. Foi uma mudança tão radical que ele queria ser igual a Cristo na terra. Ele acreditava que ele podia alcançar aquele nível de vida espiritual que Cristo viveu na terra. E ele se dedicou intensamente para ser um cristão verdadeiro, plenamente cristão em todos os sentidos. Ele deu o seu máximo, é isso que ele estava falando. Eu dei o meu máximo, eu olhei para Cristo e não olhei para mais nada. E por isso considerei tudo como lixo, tudo como refúgio. Nada para mim tinha tanto valor, senão o que eu mais desejava era me conformar com Cristo, com a imagem de um homem de Deus, que fosse uma bênção para a terra, para o mundo, para a humanidade. Então, é isso que Paulo realmente mostrou para nós, o exemplo de uma devoção, uma dedicação, de ser sincero na sua fé, na sua vida dedicada, para ser um instrumento glorioso nas mãos de Deus e abençoar muitas vidas na terra, como de fato ele foi esse instrumento maravilhoso, esse apóstolo, como ele mesmo se diz, um apóstolo nascido fora do tempo, mas que fez o que fez pela graça de Deus que operou no coração dele. Frase do dia:
é de um teólogo chamado Arthur W. Pink. Ele disse: Jesus é solidário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em sua perfeição. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele, Jesus, dá bênçãos a todos e não é enriquecido por ninguém. Esse é o nosso Cristo. Deus te abençoe.